Dr. Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro falou na sua intervenção genericamente da política de transportes, como é, digamos, já seu hábito fazê-lo cada vez que vem aqui à Assembleia da República. Mas o Sr. Ministro não fala no concreto relativamente àquilo que é o futuro próximo do setor de transportes e, em particular, do setor ferroviário em Portugal. E é sobre essas questões, esse tipo de questões que eu queria interpelar. O Sr. Ministro falou de um conjunto de obras que estão em curso ou já terminaram no âmbito dos investimentos desenvolvidos pela REFER. Mas o Sr. Ministro tem ideia de qual era o plano de investimentos previsto pela REFER para ser aplicado em 2010 e 2011? O Sr. Ministro falou de 5 casos concretos de obras que foram feitas. Sabe quantos projetos de investimento é que a REFER teve que suspender porque foi a isso obrigado e imposto pela aprovação da política de estabilidade e crescimento, que obrigou à suspensão na generalidade, se não mesmo à sua anulação, de muitos projetos de investimento que a REFER tinha no seu próprio plano de investimentos para 2010 e para 2011. O Sr. Ministro com certeza que sabe que essa política de suspensão ou de anulação de investimentos na rede ferroviária foi a opção que o Governo conscientemente assumiu para a rede ferroviária nacional. E depois do futuro, aquilo que o Sr. Ministro nos diz é apenas as medidas de dita sustentabilidade financeira que o Sr. Ministro prepara para o setor de transportes. E essas medidas de sustentabilidade financeira que o Sr. Ministro aqui nos apresentam foram essencialmente duas. Uma preocupação com a redução dos déficits operacionais das empresas e uma preocupação com a redução dos custos de pessoal. Essa é, no essencial, a política próxima de transportes do Governo para o futuro que está à nossa frente. E o Sr. Ministro não falou do futuro que está à nossa frente, que são, a partir de 1 de fevereiro, o anúncio por parte da CP da redução de uma série de serviços ferroviários, da redução do transporte ferroviário em várias linhas e ramais, da redução do número de composições ferroviárias em quase todas as linhas de norte a sul do país, do Minho ao Algarve, passando pelo Alentejo, pela linha da Beira Baixa, pela linha da Beira Alta, pelos sistemas de metro ligeiro de superfície que têm vindo a ser implementados. Em tudo há redução da oferta do transporte ferroviário em Portugal. E o Sr. Ministro não disse nada sobre isso. A única coisa de concreta que o Sr. Ministro nos disse foi o exemplo supostamente brilhante que as empresas ferroviárias nos dão em matéria de gestão de empresas de transportes. Não disse, mas eu digo por o Sr. Ministro, o exemplo da Fertagos é sintomático a esse respeito, e é sobre esse exemplo que eu queria que o Sr. Ministro nos desse conta relativamente à política de privatizações que o Governo pensa fazer. A Fertagos, para as pessoas, para a população, tem preços que, em geral, estão 100% acima dos preços praticados por quilómetro pelo operador público, pela CP. É esta a política de privatização que o Governo vai implementar para o setor ferroviário em Portugal, quando prepara a anunciada entrega a privados da concessão de linhas ferroviárias de transporte suburbano nas áreas metropolitanas de Lisboa ou do Porto? É este o tipo de política de privatização que vai implicar um custo maior para as pessoas, vai implicar um agravamento do custo de transporte e que vai, no fundo, acabar por convidar as pessoas, em vez de usarem o transporte ferroviário como uma alternativa de mobilidade barata e sustentável, vai acabar por empurrar as pessoas para as piores alternativas de mobilidade possíveis, que são as alternativas de mobilidade privadas.
É este o tipo de política que o seu Governo se prepara para desenvolver? É estas as perguntas. Do Governo. O Governo pode repetir até à exaustão os mesmos argumentos das boas intenções, das sustentabilidades, das racionalidades, mas a realidade é cada vez mais evidente e revela-se nas decisões concretas que o Governo vem anunciando. E o que é que temos, senhores membros do Governo? Temos um Governo que está a reduzir o investimento no Orçamento do Estado para a ferrovia a mínimos históricos. Neste Governo, Partido Socialista, já tivemos PIDAC a 0 para a ferrovia, agora PIDAC a 8 milhões de euros para a ferrovia. Temos um Governo cujas orientações são para desmantelar o serviço público e o operador público do transporte ferroviário. E temos uma política que está a abrir a porta ao negócio para os interesses privados neste setor, entregando-lhes a gestão de transportes suburbanos fundamentais para as populações, quando a experiência concreta já demonstra quais são os resultados para os utentes e para o próprio transporte coletivo desse tipo de políticas e desse tipo de opções. E temos aí a ligação Lisboa-Setúbal, que está entregue a privados há cerca de 12 anos e que nesta medida constitui um exemplo paradigmático relativamente a uma história muito mal contada pelo Governo nas justificações fracas que apresenta. E são as justificações das diretivas comunitárias e das contratualizações. Senhores membros do Governo, está para nascer a primeira pessoa que demonstre cabalmente que é forçoso privatizar, que é forçoso entregar a privados um serviço de transporte, mesmo que tenha que ser contratado. E quando nós verificamos que, em relação à Fertagos, ainda ontem à tarde, questionado pelo PCP, o Sr. Ministro disse que é um caso, estou a citar, um caso extremamente interessante de como pode ser levada a cabo uma política de transportes e um exemplo positivo que deve ser analisado e considerado nas soluções a adotar. Ora bem, esta política que os senhores querem aplicar, esta receita que os senhores querem aplicar para a restante rede ferroviária de transporte suburbano, o que demonstra é um exemplo concreto, Sr. Ministro, em que o passe da CP para que é Luz Belas, que fica aqui a 11 km, é de 22,75 €, mas o passo da Fertagos para 11 km, que fica aqui o Pragal, é de 35,80 €. E em relação à ligação à Zambuja na CP, o passo é 47,80 €. E em relação a Setúbal na Fertagos, que é uma distância semelhante, é 111 €. É este o resultado das vossas políticas, senhores ministros. O problema é que nós temos aqui um belíssimo negócio para os interesses privados, mas um péssimo negócio para o Estado e para as populações. O passo social não vale para a Fertagos, senhor ministro. E é esta medida que os senhores querem entregar aos privados, e isso não tem nada a ver com contratações e com medidas de compensação de transporte, aquilo que está previsto. É que nós sabemos muito bem que enquanto tudo isto acontece, nos últimos 6 anos, o Estado pagou à concessionária privada perto de 180 milhões de euros. Entre indemnizações compensatórias e verbas especialmente autorizadas no Conselho de Ministros em 2005. E neste contexto é verdadeiramente inaceitável que o Estado tenha prolongado por mais 9 anos numa negociação à margem da lei do que o contrato de concessão previa. Um decreto-lei que prolonga por 9 anos o contrato de concessão a esta empresa da ligação Lisboa-Setúbal. Este é um decreto-lei que é inaceitável e queremos aqui anunciar, senhores membros do Governo e senhor Presidente, que o PCP vai hoje entregar o requerimento para debate parlamentar e a decisão parlamentar do decreto-lei que prolonga por mais 9 anos e altera as bases da concessão desta concessionária Fertagos na ligação Lisboa-Setúbal. Porque esta é uma história mal contada e tem que servir de exemplo para aquilo que está para ser decidido pelo Governo numa política desastrosa para o interesse nacional das populações e do próprio incentivo ao transporte coletivo. Muito obrigado, Sr. Presidente.